Paz de Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o irmão Lorival, estou aqui no canal do YouTube, irmão, para falar aí do projeto Resgate. Convido você, que se afastou da reunião cristã, a fazer uma visita, à nossa comunidade. Você é bem-vinda, irmã, é bem-vindo, Você também que tem interesse de ouvir a palavra de Deus, visitar uma igreja cristã, você também é bem-vindo ao nosso ministério, em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu queria falar um pouquinho da palavra de Deus, no Ir Pregar o Evangelho, falar sobre a graça de Deus, O que é a graça de Deus? E temos aqui uma passagem bíblica que está em 2 de Efésios, versículos 7 e 9, diz assim: para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco, Jesus Cristo. Pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E visto que não vem de vocês, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. E temos aqui também, irmão, em Romanos, também que fala sobre a graça, Romanos 5, e tem os 5, 2, o 15, o 20 e 21. Ele fala assim: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, assim gloriamos na esperança da glória de Deus. E no 15, fala assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, que muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. E também nós temos aqui no 20, o versículo 20, fala assim: a lei introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, entretanto, aonde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça, para que, como o pecado reinou da morte, assim a graça reine pela justiça para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo. E finalizando, irmão, aqui, finalizando o 21, está escrito assim: sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmão, todas essas passagens, Deus deu a graça de ler, irmão, que todas essas passagens falam que a graça é uma só. A graça é a pessoa do Senhor Jesus, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele é a graça divina. Jesus é a graça de Deus, irmão. Com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a misturar, entender que graça é um sistema religioso, que graça é o lugar onde ele está, que graça é o mundo litúrgico, a denominação. E as pessoas acabam tirando a glória, tirando o parecer, onde as Escrituras afirmam que a graça é Jesus Cristo. Então a graça, nós estamos na graça de Deus, vivemos na graça de Deus. A graça em Jesus Cristo. A pessoa encarnada, Jesus não veio apenas para dar um caminho, uma salvação para os enfim, mas para nos trazer, através da graça e da verdade, conforme a palavra de Deus. Que Jesus, irmão, ele é o favor merecido. Nós merecíamos, estávamos condenados, estávamos separados do amor de Deus, mas Cristo veio e deu a sua vida, derramou o seu sangue, o sangue expiador, o qual nos deu o direito, irmão, de fazer um concerto, uma aliança com Deus para a vida. A graça de Deus, a salvação e a redenção, a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo, irmão, é o que nos salva do pecado e o que nos torna justificado e nos
perdoa quando nós nos arrependemos, né, irmão? Então, essa graça que é Cristo Jesus, ela não é uma instituição, irmão. Nunca vai ser, irmão. Uma instituição é uma obra, de certo modo, de organização humana, irmão. A graça de Cristo, ela é diferente, ela é acima de todas as coisas. A graça salva, a graça transforma, a graça regenera, irmão. Ela capacita, além da salvação que proporciona logo quando você crê na pessoa do seu Jesus, ela também nos transforma, nos fortalece, ela nos capacita diariamente, né, permitindo a nós vencer o pecado e viver de acordo com o ensinamento de Deus, especialmente quando nós apegamos a Ele e mesmo nós estamos na nossa fraqueza. Então, irmão, é Jesus que é essa graça. Nós não podemos tirar essa glória. As pessoas falam por achar bonito um trabalho, mas nunca, irmão, uma denominação ela vai estar no lugar de Jesus. A graça é um favor imerecido, nós não merecíamos. E é um dom que vem de Deus, irmão, por meio da fé em Jesus Cristo. E não algo que possa ser conquistado por méritos próprios. Alguém, uma comunidade faz um templo, faz um negócio bonito e fala que é a graça de Deus. E alguns falam até, né, a graça de Deus ter chamado nessa graça santa. Como chamar numa graça santa, irmão? Essa graça é Cristo Jesus. Não é lugar. Então, irmão, essa dávida que era imerecida, ela nos transformou. Quando nós conhecemos a Cristo, nós temos uma experiência da graça de Deus através de Cristo. Ela não apenas nos perdoa a graça. Você já viu algum lugar perdoar, irmão? Não. Quem perdoa é Cristo. Você vê, quem morreu na cruz? Um sistema religioso? Claro que não. Foi Cristo. Então Jesus Cristo é a graça divina. Jesus Cristo é a graça de Deus. Jesus é que essa graça que transforma, que salva, né, que muda as pessoas. Por isso que está escrito em 2 Efésios. Para mostrar nas eras por vir, sempre vai ser assim, desde a partir de Cristo Jesus. A incomparável riqueza da sua graça, que foi seu ato de amor, dando a sua vida por nós lá na cruz, demonstrando a sua bondade conosco, Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não provém de vós para que nem glorie, não é pelas obras que nem glorie. Mas depois de salvo, no versículo 10, irmão, né, fala que nós somos feituras em Cristo e para praticar as obras de Deus, né? Para falar do Evangelho, para falar de Jesus, praticar o amor ao próximo, cuidar do órfão, da viúva. Então, essa graça que é Cristo Jesus, ela não é um sistema, ela é uma pessoa que nos salvou. O nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória. A Ele nós exaltamos, né? A Ele nós falamos, né? Que Jesus nos salvou, Cristo nos salvou, pelo seu ato de amor, o sacrifício, e pela sua ressurreição, irmão, que é o mais importante. E depois de Ele fazer tudo isso, Ele ressuscitou. Para assim como nós, irmão, naquele ato, como você crê no Senhor Jesus, que você se batizou, né? Assim como Ele morreu e foi sepultado, assim nós morremos também, de certo modo, para o mundo. Ou seja, nós não vivemos mais para o mundo, vivemos para Cristo. E assim como Ele foi sepultado, fomos sepultados nas águas. Por isso que é necessário, é um simbolismo. E assim como Ele ressuscitou, nós ressurgimos em novidade de vida, mano, uma nova pessoa, através da fé em Cristo Jesus. E tudo isso é proporcionado por Jesus Cristo. Então, eu coloquei aqui, Jesus, a graça de Deus, né? Ela nunca vai ser um sistema religioso. Sistema religioso não salva, irmão. Ele apenas condena. Ele, muitas vezes, só aprisiona. Muitas vezes, ele transforma a pessoa para uma pessoa deprimida. Uma pessoa que não tem vida. Uma pessoa aprisionada a normas, a diretrizes, que muitas vezes criada pelo sistema humano. Mas a graça de Cristo, ela nos dá liberdade. Ela nos dá entendimento. Ela nos dá crescimento. Ela nos transforma e muda.
Venha para a graça que é Cristo Jesus. Jesus é a graça divina. Essa mensagem, que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. E todos ficam na santa paz de Deus, no grato amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.